Muitas histórias de fantasia são geralmente inspiradas em pessoas ou eventos reais. Contudo, existem aqueles contos que perduram por séculos, onde a realidade se mistura com a imaginação e não se sabe mais o que é real ou o que foi inventado. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer a origem e o desenvolvimento da lenda do Rei Arthur. Tá curioso para mergulhar nesse mundo medieval envolto de mistério? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! O rei Arthur pode ter sido um líder militar. Após o declínio do poder romano na Grã-Bretanha, em 410, a ilha foi tomada pelo caos e pela violência. A partir do século V, os anglo-saxões começaram a invadir a Alemanha, tentando estabelecer novos reinos. As guerras assolaram a Grã-Bretanha e a vida tribal foi dominada. A lenda do rei Arthur nasceu desse ambiente caótico, onde as pessoas se apegavam às histórias de um rei benevolente que queria trazer a paz. O verdadeiro Arthur foi provavelmente um líder militar que defendeu a Grã-Bretanha contra a invasão anglo-saxônica. As muitas lendas de Arthur se encaixam na teoria de que ele foi um guerreiro vitorioso, liderando os britânicos na batalha contra os invasores. Um castelo abandonado pode ter sido a casa de Arthur. Tintagel era uma próspera comunidade localizada em uma ilha fortificada e também pode ter sido o lar do rei Arthur. O local provavelmente foi uma fortaleza para os governantes de Devon e Cornwall, e quem quer que o habitasse estava conectado com o mundo mediterrâneo. Fragmentos de cera e vidro da Grécia, norte da África e Espanha foram descobertos em Tintagel. Mas embora a área prosperasse no século V e VI, foi misteriosamente abandonada após meados do século VII, e assim permaneceu pelos 500 anos seguintes. Em 1138, Geoffrey de Monmouth escreveu o primeiro registro detalhado do rei Arthur, chamado de História dos Reis da Bretanha. Esse texto tornou a lenda de Arthur intencionalmente famosa, e Geoffrey disse que Arthur nasceu em Tintagel. Escavações arqueológicas mostraram que a teoria de Geoffrey pode ser apoiada por evidências históricas. A Arthur Stone é a prova de que a história existe. Em 1998, os arqueólogos que trabalhavam na ilha Tintagel encontraram uma pedra conhecida como Pedra de Antognou, ou Pedra de Arthur. O pedaço de ardósia continha uma inscrição do século VI que dizia: Artonou, pai de um descendente de Cou, mandou construir. Foi encontrado ao lado de cerâmicas mediterrâneas do século VI e um jarro de vidro espanhol, indicando que o fundador do edifício tinha grandes recursos à sua disposição. A pedra é uma evidência clara de que um rei do século VI que vivia em Tintagel realmente existiu e seu nome era Arthur. Pode ter sido baseado em um misterioso rei. As lendas de Arthur podem ter sido inspiradas em um rei inglês do século V ou VI, que era conhecido como Riotamos. O nome era na verdade um título, pois significava Rei Supremo. Riotamos cruzou o Canal da Mancha para lutar na França e liderou um exército de britânicos até a Borgonha, onde eles tentaram expulsar os godos. Contudo, a campanha militar falhou quando Riotamos foi traído por um associado e desapareceu de todos os registros históricos por volta de 470. Os primeiros textos a mencionar o rei Arthur, que datam do século XII, dizem que Arthur também viajou para a França para guerrear e, como Riotamos, ele também foi traído. É possível que Arthur tenha sido baseado no governante conhecido apenas como Rei Supremo. A Távola Redonda pode ter sido o anfiteatro de Chester. Durante os séculos de domínio romano da Grã-Bretanha, os romanos construíram um anfiteatro na cidade de Legião, hoje conhecida como Chester. O anfiteatro Chester era o maior da Grã-Bretanha e era usado para o treinamento militar. Escavações mostram que o anfiteatro foi fortificado durante o século V ou VI, durante a era do rei Arthur. O anfiteatro circular pode ter sido transformado na lendária Távola Redonda do rei Arthur, que foi originalmente descrita como muito maior do que uma mesa real, com capacidade para 1.600 guerreiros. A espada de Arthur, Excalibur. A cidade romana de Silchester, também conhecida como Caleba, foi supostamente o local da coroação do rei Arthur. Durante a invasão saxônica da Grã-Bretanha no século V, Silchester era uma importante cidade estratégica, com bloqueios de estradas e um perímetro defensável.
Na verdade, mesmo um século depois, quando os saxões conseguiram invadir a Grã-Bretanha, eles evitaram a cidade, chegando a ponto de amaldiçoá-la ritualmente. Talvez Silchester esteja associada ao poderoso rei Arthur, já que ele repeliu as invasões saxãs anteriores e também pode estar ligado à sua espada mágica, Excalibur. Na verdade, o nome da espada era originalmente Caliburn, pode ter sido derivada da palavra Caleba. A origem de Camelot. O nome Arthur repentinamente se tornou popular na Grã-Bretanha por volta do início do século VI. Existem evidências arqueológicas de que os avanços saxões na Grã-Bretanha foram retrocedidos no início do século VI e não foram retomados até 570. O rei Arthur poderia ter sido responsável pelo breve período de paz. Pouco antes da ascensão de Arthur, a capital de Roma, na província britânica, ficava em Camulodunum, hoje conhecido como Colchester. Se Arthur governou como rei após a queda do poder romano, ele também pode ter feito de Camulodunum sua capital e seu nome pode ter sido modificado para Camelot. Pode Arthur ter sido uma divindade mítica? Se Arthur não era uma pessoa real, sua lenda pode ter sido originada de um mito sobre a divindade urso celta. Na verdade, o nome Arthur parece ter sido retirado da palavra celta Arte, que significa urso. O lendário rei Arthur, então, pode ser a personificação de um deus animal. Isso não teria sido incomum para os celtas, que muitas vezes contavam histórias sobre poderosas divindades animais em sua mitologia. Alguns alegaram que Arthur era uma divindade urso ou herói mítico que poderia ser filho de um humano e um urso. A lenda do rei Arthur data do século IX. A primeira menção de rei Arthur em qualquer fonte histórica vem da história dos bretões, escrita no início do século IX pelo monge Nênio. Ele descreveu Arthur como um general heróico e guerreiro cristão que liderou suas tropas à vitória nas batalhas contra as tribos invasoras anglo-saxãs. Nênio listou 12 batalhas travadas por Arthur, mas a maioria dos historiadores argumentam que um homem não poderia ter lutado em todas elas devido à grande variedade de épocas e lugares. No século XII, Geoffrey de Monmouth reviveu a lenda arturiana, contando a história da vida de Arthur e seus feitos maravilhosos. Geoffrey misturou história e mito em seu livro influente, The History of the Kings of Britain. As mesmas histórias foram expandidas pelo autor do século XII, Chrétien de Troyes, que escreveu Lancelot e o Santo Graal, transformando o Arthur no herói dos romances de cavalaria. A popularidade duradoura da lenda do rei Arthur. Quer o rei Arthur fosse uma pessoa real ou um amálgama mítico de pessoas, sua história foi transmitida ao longo dos séculos. Em 1400, o rei Henrique VII até mesmo nomeou seu filho e herdeiro como Arthur para inaugurar uma nova era arturiana. Em 1486, mesmo ano em que o príncipe Arthur nasceu, Thomas Malory publicou no The Death of Arthur, um dos livros impressos na Inglaterra. Arthur Tudor não inaugurou uma nova era, pois ele morreu antes de assumir o trono, e seu irmão mais novo se tornou o rei Henrique VIII. Como vários outros reis ingleses, Henrique queria ser associado a Arthur, e tinha uma pintura sua no estilo de Arthur feita em uma mesa redonda. Depois dos Tudors, Arthur foi revivido na Era Vitoriana durante o domínio imperial na Grã-Bretanha e na Era Moderna como uma estrela dos principais filmes. Independentemente de sua identidade, Arthur tem sido um ponto de encontro para o orgulho britânico por mais de 1000 anos. E você, conhecia essas histórias sobre o lendário rei Arthur? Será que essas histórias não passam de mitos ou realmente ele existiu? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.